Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos continuar, começar nossa aula de processo decisório. Deixa eu passar o slide aqui, ok. Então, vamos aqui à introdução do processo decisório. Temos aqui uma informação importante, né? Que é sobre a administração, né? A administração é planejar, organizar, dirigir, controlar, segundo o Chiavenato. Eu acho que é uma definição muito concreta. E para planejar, organizar, dirigir, controlar, tem o chamado processo decisório, que é o caminho aonde realmente é tomado as decisões. Então temos aqui a questão do planejamento, está inserido na ciência administrativa a fundamentação em informação e comunicação. Quanto mais informações vocês tiverem, vai ser mais fácil a tomada de decisões com bases concretas, né? E para a informação fluir, tem que ter uma comunicação direta, clara e objetiva, para ter uma informação realmente mais direta também. Então é muito importante esse termo de processo decisório, tomada de decisão. Então, uma decisão é uma resposta a um problema que possui no mínimo duas soluções possíveis, que ocorrem em nosso cotidiano e é comum serem imperceptíveis. O ser humano, através do seu cognitivo, ele julga as soluções baseadas em seu conhecimento e tendo um objetivo. Né? É muito comum a gente ter uma decisão, né, uma informação baseada em algo que a gente realmente vivencia, algo realmente que a gente valoriza. Então é muito importante a gente saber entender, né, essas mudanças do processo decisório, essas mudanças que fazem parte do nosso cotidiano e faz parte do nosso dia a dia como ser humano. Então, quanto mais informações a gente tiver, a gente vai saber julgar algumas situações específicas, difíceis, fáceis, complicadas, complexas. Então, isso vai variar realmente com o fluxo. Né? Esse material, pessoal, é do professor Wellington Pinto. Ele está aqui o lápis dele, um material muito bom. Aí decidi realmente trabalhar em cima do material dele. Então, vamos ver uma situação. Qual é o problema abaixo? Vamos fazer uma situação hipotética. Você é o diretor de uma divisão de marketing, né, empresa de bens de consumo, e precisa contratar um gerente para um novo produto secreto. Então, se você é um funcionário público, juiz ou advogado no Brasil, precisa tomar decisões justas em conformidade jurídica no Brasil, baseadas nas leis. Então, descreva uma situação em que houve a necessidade de se realizar um julgamento minucioso das possíveis soluções. Então, ele passa essas duas problemáticas. Eu vou citar o que é que eu acho, né, que é que baseado no processo de tomada de decisão. Então, se você é um diretor de uma divisão de marketing, então precisa contratar um gerente para um novo produto secreto. Como é que você vai contratar uma pessoa se você tem um produto secreto que algumas pessoas da própria empresa não sabem? Então, aí você vai contratar um gerente que, na maioria das vezes, você não conhece, né, o perfil dele de trabalho. Como é que ele vai lidar com essa situação de um produto secreto se ele não conhece o clima organizacional da empresa? Então fica uma situação muito complicada. Se eu fosse o dono da empresa ou então o administrador dessa empresa, eu não iria contratar um gerente externo para poder realmente lidar com esse novo produto secreto, porque eu não conheço a pessoa, eu não sei o envolvimento dele com o mercado, não sei se ele trabalha para outra empresa, não sei se ele tem uma relação com outra empresa, então fica muito complicado lidar com essa situação. Eu, na minha tomada de decisão, optaria em colocar um funcionário que já estava trabalhando na empresa, conhece o funcionamento e tem total descrição, né? Porque tem pessoas que dentro da própria empresa não guardam segredo. Então, se é um produto secreto, um produto novo, então tem que ter realmente a questão do privilégio. Então, nessa minha formação, essa seria a minha tomada de decisão. Já o segundo caso é mais fácil, né? Você é um funcionário público, juiz ou um advogado no Brasil e precisa tomar decisões justas em conformidade jurídica no Brasil. Aí fica mais fácil. Por quê? Você vai tomar decisão baseada na legislação. O que a lei diz? A lei diz isso. Então, na minha interpretação jurídica, eu subentendo que a situação que está acontecendo é, está baseada na lei. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que fica mais fácil. Quando você tem muitas informações, quanto mais informações você tiver, fica tudo mais fácil no processo de tomada de decisão. Porque a partir daí você vai ter certeza, você vai ter a consciência do que está fazendo realmente o processo decisório de uma forma clara, rápida e objetiva. Então é importante você ter realmente condições
para que possa realmente tomar a decisão. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Na maioria das vezes é difícil, mas fica mais fácil quanto mais informação você tiver e você fazer um juízo de valor, você fazer um nivelamento, né? Você faz a balança e equilibra a sua tomada de decisão baseada em dados concretos. Nada em eu acho ou eu acredito, não. Sempre dados concretos. Quanto mais informações você tiver, mais informação você terá. E outra coisa, e a tomada de decisão é um nível de responsabilidade muito alto. Quando você trabalha numa empresa e gerencia outras pessoas, a sua decisão pode influenciar a empresa e a vida de outras pessoas, o mercado. Então, quanto maior o crescimento na empresa, maior o nível de responsabilidade que você tem na empresa, maior será a influência dessa tomada de decisão, ou positiva, ou negativa, ou neutra. Mas é muito difícil ter uma tomada de decisão que seja realmente neutro. Sempre vai causar um impacto ou positivo, ou negativo, ou ambos, né? Dependendo do ponto de vista ou do acontecimento em geral. Aqui a gente descreveu, né? Eu citei. Se alguém tiver algum comentário extra, né, sobre tal situação, na próxima aula a gente vai comentar ao vivo lá no Google Classroom, porque eu quero transformar as aulas de práticas empresariais com pensamentos práticos e ideias práticas. Eu achei esse material maravilhoso do professor Wellington Pinto. Então, temos aqui, né, em nossas vidas, tomando decisão constantemente, muitas vezes perceptíveis somente pelo decisor. Né? Decisor é o fato realmente que vai decidir e vai garantir o processo de tomar decisão. Então, na maioria das vezes, também estamos condicionados a tomar decisão em um estado automático, porque a gente está automatizado e tomar decisões baseadas no que a gente já conhece, no que a gente tem experiência. E quanto mais experiência, por isso que os antigos, né, os mais velhos, eles sempre dão orientação, sugestão, conselhos, né, como em inglês diz advice, né, sugestão. Por quê? São pessoas experientes que passaram por situações parecidas, típicas, e querem realmente ajudar na influência. Mas às vezes a gente está, né, quando a gente é jovem, né, a gente está numa situação tão energizada, tão motivada, tão enérgica, que não acaba ouvindo, né, as pessoas mais experientes e toma a decisão através do automático, pelo instinto. E a decisão pelo instinto, pessoal, às vezes, a maioria das vezes, é a pior decisão que você pode tomar. Porque você vai tomar decisão baseada no seu instinto, no seu estado emocional e tudo influencia. E o processo decisório, pessoal, tem que ser realmente constante. E isso não é só na vida profissional, é na sua vida pessoal, na sua vida educacional. Então tem que ter realmente um equilíbrio. Por isso eu digo, quanto mais informações você tiver sobre o assunto, mais fácil será. Por exemplo, você tem uma situação estudantil que vocês estão vivenciando. Uma prova, tem uma situação bastante específica. Aí você vai analisar a questão e vai analisar as alternativas que se encaixam à questão. Então você vai ver, se tem uma questão que tem 5 alternativas, você vai ver a alternativa que se encaixa à resposta ou então à situação. Então aí você fica mais fácil, porque você vai ter situações que podem se encaixar. Aí começa o problema. Quando você não conhece muito sobre o assunto, né? Por exemplo, uma questão que você não estudou, uma matéria que você não estudou, um assunto que você não estudou, e você entra em dúvida de 2 ou 3 alternativas, né? Mas o seu automático, né? Até onde você se sabe, vai chegar até um certo limite e vai dizer, olha, talvez seja essa questão, talvez seja essa outra questão. Isso às vezes fica muito confuso. A maioria das vezes é muito confuso. Então fica muito mais fácil quando a gente tem mais informações, quando a gente estuda, analisa, pesquisa e tem um conhecimento sobre específico sobre tal fato. E nesse caso dessa questão, você vai olhar essa questão, eita, alternativa B, porque a alternativa B fala disso, 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 e faz parte desse assunto. Então, o processo decisório, pessoal, tem essas emblemáticas que variam com o tempo. Então, problemas do cotidiano. Para esses problemas, usamos o sistema cognitivo rápido, conhecido como sistema 1. Né? O cérebro ele age através do seu subconsciente, porque ele está gravado. Eu acho que alguém já se deparou com a situação que eu vou citar agora. Você está fazendo uma prova. Aí quando você está fazendo a prova, aí tem uma alternativa que você acha que é. Aí de repente você muda para outra alternativa. Sem sentido nenhum, porque de uma hora para outra você muda para outra alternativa. Aí você marca a outra alternativa, você não marca a primeira não. Aí quando você vai conferir,
a alternativa correta é aquela que você iria marcar, mas não marcou e pulou para outra alternativa. Como é que isso acontece? Isso acontece quando o seu subconsciente, ele sabe a resposta, lhe disse e você, por teimosia, né, na maioria das vezes, isso acontece muito comigo, marcou outra questão porque acha que alguma coisa, não é aquela não, é muito na cara aquela. Aí você marca outra alternativa e na verdade está errado. Porque o seu subconsciente está gravado no seu mais íntegro do seu cérebro a informação, a memória, o fato que ajudou a tomar a decisão automática a partir do sistema 1 sobre aquela resposta. Mas você pensou, analisou, criou conflitos internos e optou em marcar a alternativa que ficou em segunda opção. Isso acontece comigo constantemente. Aí toda vez que eu leio uma questão e meu cérebro diz é essa, aí eu vou atrás dele. Porque em algum lugar na vida, ou se eu li algum livro, alguma parte, se eu estudei, se eu vi alguma questão, está relacionada a isso. Então isso ajuda no meu processo decisório. Eu sempre optei agora, né, depois que eu fiz muito concurso público, e optei em marcar a questão na qual meu cérebro disse é essa. Se meu cérebro disse que é essa, eu não tenho certeza, mas meu cérebro disse é essa. Então é essa que eu vou marcar. Às vezes fica meio confuso, meio complicado entender isso, mas no processo decisório, pessoal, no automático as coisas funcionam constantemente. Por exemplo, né, eu estou dirigindo, de repente vem um carro em minha direção. Automaticamente meu cérebro ele vai fazer o quê? Tirar o veículo, né, do confronto frontal. Então é automático. Tem situações, pessoal, no trânsito mesmo, que às vezes eu não sei como é que eu agi, mas meu cérebro agiu de forma tão rápida, meu sistema 1, meu subconsciente controlou tão rápido que automaticamente ele fez o meu corpo fazer esse movimento. E isso é automático. Então, quanto mais. E outra coisa, pessoal, quanto mais você se conhecer, saber os seus limites, saber suas limitações também, você vai conseguir realmente formar um subconsciente forte que vai ajudar mais ainda no processo decisório. Então, outra questão é a questão do o decisor, que tende a agir com muita frequência quando está com uma estrutura cognitiva sobrecarregada. Então, quando você está muito cansado, você começa a pensar e você vai começar a marcar avulsamente. Por exemplo, vamos citar uma questão. Mas o seu cérebro ele vai procurar marcar que seja mais próxima da realidade. Então, é meio complexo, meio diferente de entender como é que nosso cérebro funciona. Eu sempre cito o cérebro porque o nosso cérebro ele tem na nossa capacidade cognitiva a gente só usa poucos porcentos, né? 5 ou 3% do nosso cérebro. A gente tem mais potencial, mas o nosso corpo limita até um certo nível. Mas é muito interessante como é que isso acontece, como é que isso funciona de uma forma tão natural, tão automática. Temos aqui um exemplo, deixa eu ver aqui, um exemplo, uma rua. Escolher a roupa que vai trabalhar, escolher o alimento e o meio de transporte que vai, por exemplo, atravessar uma rua. Atravessar a rua. Eu vou atravessar a rua, vou olhar para os dois lados. Eu escolhi de ser uma rua, né? Atravessar uma rua. Você vai olhar para os dois lados, verificar se vem algum veículo para poder atravessar. Eu me lembro uma vez, estava atravessando a rua e de repente chegou um menino com a bicicleta desgovernada sem freio e automaticamente eu peguei no guidão e segurei o impacto. O impacto todo foi no meu braço. E parei o veículo. Aí eu continuei atravessando. Quando eu verifiquei, o impacto foi tão forte que fez um corte na minha mão. Simples corte, mas fez um corte na minha mão. Mas eu nem sei como é que eu fiz aquilo. Foi automático. Meu cérebro tomou a decisão de que ele teria que parar aquele veículo com a mão para evitar um impacto ou maior ou pior em minha pessoa. Outra situação é escolher a roupa que vai trabalhar, que se adequa à situação, se adequa ao ambiente, se adequa à reunião. Ah, vou para uma reunião, então eu tenho que botar uma roupa. Eita, o gerente vai hoje, eu vou ter que trocar a roupa, porque eu vou participar de uma reunião. Um alimento, por exemplo, vou me alimentar de uma comida muito pesada e eu vou ficar com o meu organismo lento, eu vou trabalhar lento. Não, mas eu preciso hoje de empenho. Então, vou suprir uma alimentação mais voltada por nutrientes que vão dar um melhor desempenho. Meio de transporte, hoje tô sem pressa, hoje eu vou de carro. Ah, hoje eu tô com pressa, hoje eu vou de táxi, hoje eu vou de Uber, hoje eu vou não sei. Vai ser realmente baseado em várias situações. Por isso que o processo decisório, pessoal, na maioria das vezes é automático. Existe alguma situação, por exemplo, estou dirigindo, aí quando eu chego, eu já passei por aquele caminho, foi tão
automático, né? No piloto automático a gente não conseguiu gravar os acontecimentos, mas isso acontece com a rotina. A rotina faz o nosso cérebro tomar decisões automáticas, sem mesmo a gente ter um segundo de pensamento para decidir sobre tal fato. É tão automático que ele que flui, né? É que nem uma água, né, que sai de uma cachoeira e segue no rio e vai fluindo automaticamente, de uma forma fluida, de uma forma tranquila e passiva. Então, temos aqui um outro desafio, né? Descreva 3 decisões tomadas por você de forma automática nos últimos dias que impactaram na sua vida ou levaram a algum evento inesperado. Então, isso aí vocês vão fazer. Eu vou abrir uma aba agora no Google Classroom e vocês vão colocar 3 decisões automáticas que vocês tomaram. Para na próxima aula, né? Vai estar tendo uma mudança de horário, mas na próxima aula a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre isso e falar um pouco mais sobre isso, ok? Será na nossa atividade que vocês irão descrever 3 tomadas de decisões de forma automática que vocês tomou no último dia que impactou na sua vida ou levou a algum evento inesperado. Que eu acho que vai ser engraçado, acho que vai ser interessante ter esse momento de reflexão. Então, eu vou parar aqui, fechamento desse slide, para vocês pensarem e decidirem, ok? Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês e façam essa atividade direitinho, imagine e coloque no papel, coloque aqui no Classroom, que na próxima semana a gente vai discutir ao vivo sobre isso. Obrigado e até mais.